Salve, salve, meu terceiro. De uma maneira bem objetiva e rápida, a gente vai abordar agora a parte 2 de Macunaíma, beleza? Seguinte, hoje eu me proponho a trazer um resumo para vocês das principais partes assim, que eu achei que são válidas para que vocês possam fazer provas, para que vocês possam ter uma noção do que a narrativa traz. E também tem outra coisa. Queria lembrar para vocês que existe um outro vídeo, né, falando sobre Macunaíma. É um vídeo mais longo, é um vídeo também que vai falar sobre a estrutura do livro, sobre a proposta dentro do modernismo, o que quer dizer a obra, e deixa eu ver o que mais. E também uma obra que rompe com muitas estruturas que as pessoas estavam acostumadas a ler na literatura brasileira. Lembrando que Macunaíma ele é resultado, né, de um pensamento de um camarada chamado Mário de Andrade, que conheceu a fundo a cultura, o folclore brasileiro. E aí, essa união de uma criatividade muito grande, vocês vão ver já na obra, uma criatividade muito grande com algumas bases do que é o Brasil, assim, a fundo, com as suas crenças, seu folclore e tudo mais, deu uma obra que não cabe dentro da razão, e vocês vão ver por quê. Esperem tudo a partir desse momento, menos aquela questão da razoabilidade que a gente é acostumado quando está escutando algumas histórias que tentam trazer um pouco do real, apreender o real como a gente percebe. Não, essa obra, ela tem muita coisa que é fantástica. Essa aqui é uma capa para ilustrar, a capa da revista em quadrinhos, né? Macunaíma, resumo da obra. O que é que a gente vai ver nesse nosso resumo? Ó, esses pontos aqui. Vou passar, se vocês quiserem retornar, vocês printam ou voltem o vídeo, beleza? E aí, como é que começa? Nasce Macunaíma no norte do Brasil. Aqui é o trecho do livro. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que a Índia, Tapanhumas, pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. E aí já começa com essa perspectiva, né? Macunaíma, no decorrer da história, vai assumir as três etnias principais que compõem o nosso país. E aí, quando ele nasce, já tem algumas descrições aqui que vocês podem ver, e tem outras características que são bem importantes para a gente entender como é que Mário de Andrade vai desenvolver essa identidade do nosso herói, né? O Macunaíma. Ele era preguiçoso e gostava de brincar entre aspas, né? Porque brincar é transar com as cunhãs. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Diga aí, 6 anos para começar a falar. Se o incitavam a falar, exclamava, ai, que preguiça, e não dizia mais nada. E esse bordão aí do ai, que preguiça, vocês vão ver no decorrer do livro, para quem lê, né? Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros, não trabalhando, espiando o trabalho. E principalmente os 2 manos que tinha, Manape, Javelinho e Gigante, a força de homem. Esses irmãos, eles são personagens importantes porque vão acompanhar com Naíma durante quase toda a história que o livro se propõe a contar. No outro dia, pediu para Sofará que levasse ele para ele passear e ficaram no mato até a boca da noite. Nem bem o menino tocou no fuliço e virou no príncipe fogoso. Brincaram, depois brincaram 3 feitos, ou seja, a preguiça dele era para trabalho, mas para fazer sexo, meu velho, era na hora. Correram mato fora, fazendo festinhas um para o outro. Depois das festinhas de cutucar, fizeram a das cócegas, depois se enterraram na areia, depois se queimaram com fogo de palha. Isso foram muitas festinhas, e assim seguia. Macunaíma, ele vivia nessa intensa festa dos agarrados, né, de comum, das cócegas, de tudo que ele gostava na questão sexual. E aí, ó, tem um momento que ele perde a mãe. E aí a gente pensa, não, o herói é totalmente sem caráter. Não, ele mesmo acaba provocando a morte da mãe, mas sem querer. Tipo, ele mata a mãe por acidente. Foi um encanto de um dos seres
um desses seres folclóricos, míticos, que ele provocou, acabou fazendo essa armadilha para a mãe, essa famosa Cocó. Ela caiu, esperneou um bocado e ficou rija, estirada no chão. O herói cantou vitória. Isso era na hora que ele estava caçando uma veada. Chegou perto da veada, olhou o que mais olhou e deu um grito, desmaiando. Tinha sido uma peça da Anhanga. Não era veada, não. Era a própria mãe, Tapanhumas, que Macunaíma flechara, estava morta ali, toda arranhada com os espinhos das titaras e mandacarus do mato. Quando o herói voltou da Sapituca, foi chamar os manos e os três, chorando muito, passaram a noite de guarda, bebendo olonite, e comendo carimã com peixe. E, gente, todas as palavras que vocês estranhem a grafia delas, eu copiei e colei tal qual o meu texto em PDF, tá certo? Então, eu não sei dizer a vocês se isso aqui é ortografia antiga, né? São normas ortográficas antigas, ou é um erro do PDF. O casamento com Si, mãe do mato. Depois que a mãe morre, ele e os irmãos saem, né, em percurso pelo Brasil, assim, saem de caminhada, começam a viver uma vida nômade, e aí tem um momento que ele encontra com Si, mãe do mato, e é o grande romance dele, mas não esperem um romance romântico. Olha só como começa. A Cunaí escoteiro topou com a cunhã dormindo, era Si, mãe do mato. Logo viu, pelo peito destro seco dela, que a moça fazia parte dessa tribo de mulheres sozinhas parando lá nas praias da Lagoa Espelho da Lua, coada pela Nhamundá. A cunhã era linda, com o corpo chupado pelos vícios, colorido com genipapo. O herói se atirou por cima dela para brincar, se não queria. Fez a lança de flecha tridente enquanto Macunaíma puxava da Pajeú. E se vocês acompanharem o resto desse primeiro encontro, vocês vão ver que é marcado por muita violência. É porrada e amor ao mesmo tempo, porrada e sexo. É uma maneira bem diferente da gente ver essas relações como a gente concebe no traço romântico, né? Aí passando, ó, se o filho morre, porque ela tem um filho de Macunaíma, os dois, né? Ela tem um filho dessa relação sexual, dessas relações, né? Porque são muitas, e aí o filho acaba morrendo. E morre por causa de um veneno que é colocado no peito de Si, né? Tipo, ela é atacada e o veneno no peito mata a criança e acaba matando a própria Si. E aí o que é que acontece? Antes de Se ir embora, terminada a função, a companheira de Macunaíma, toda enfeitada ainda, tirou do colar uma muiraquitã famosa. Essa muiraquitã é o que vai marcar essa história. Deu-a para o companheiro e subiu para o céu por um cipó. Ou seja, Se morre, vira uma estrela, né, que é a beta do Centauro. Eu nem sei se é estrela ou constelação, vocês pesquisem. E aí, nesse ponto, gente, é o momento que ele tem uma pedra que ele vai guardar e vai dar um valor tão grande que o momento que ele perde é o problema maior que se envolve essa narrativa, né? Essa narrativa ela tem como problema isso, a busca pela pedra, que para Macunaíma é muito importante. A saudade fez o herói e os irmãos partirem, porque a partir do momento que Se, o filho, morre, Macunaíma tem momentos de tristeza, tem momentos de choro, e aí eles saem Brasil afora em busca dessa pedra Muiraquitã. Fugindo de monstros, Macunaíma perde a pedra, né? Ele guarda de lembrança, mas perde fugindo de monstros. Enquanto Macunaíma fugia da cabeça que o perseguia, é muito doida essa história, era uma cabeça também perseguindo ele. Ele perdeu a Muiraquitã. Então, Macunaíma contou o paradeiro da Muiraquitã, porque ele, depois que perde, ele descobre, e disse para os manos que estava disposto a ir em São Paulo procurar esse tal Venceslau Pietra e retomar o Tembetá roubado. Tembetá é a pedra. E estava nas mãos de um gigante que ora vai ser chamado de Piaimã, ora vai ser chamado Venceslau Pietra, que é o grande inimigo de Macunaíma e parece um cara invencível. Ele passa por maus bocados, né? Macunaíma também. Tipo, ele chega até a matar Macunaíma. Macunaíma tem que se reconstituir. Por quê? Porque o gigante Piaimã, ele comia gente. Macunaíma, muitas vezes, escapou de ser comida de Piaimã, que é o Venceslau Pietra. Contato com uma cidade grande, né? A partir do momento que ele vai para São Paulo,
ele tem um bocado de estranhamento. Um deles é tentar fazer sexo com as máquinas. Ele passa uma vida de boemia lá, né, dentro dos prostíbulos, transando com muita gente, e aí tem um momento até que ele pega sapinho, ó, e foi morar na pensão com os manos, estava com a boca cheia de sapinhos, por causa daquela primeira noite de amor paulistano. Tipo, tudo quanto era bordel, ele estava no meio. Gemia com as dores e não havia meio de sarar, até que Manap roubou uma chave de sacrário e deu para Macunaíma chupar. Manap era feiticeiro. Essa frase também sempre aparece, né? Manap acompanha, Manap sabe das coisas. Manap é o irmão dele, lembre-se. E aí tem um momento bem engraçado que ele resolve ir brincar com a máquina, para também ser imperador dos filhos da mandioca. Os filhos da mandioca é como eles chamavam as pessoas brancas que moravam em São Paulo, né? Que compunham aquela região. As 3 cunhãs que estavam com ele na hora começaram a rir, dizendo que falaram que isso de deuses era gorda mentira antiga, que não tinha Deus, não, e que com a máquina ninguém brinca, porque ela mata. A máquina não era Deus, não. Nem possuía os distintivos femininos de que o herói gostava tanto. Ou seja, a máquina não tinha aqueles órgãos sexuais que o herói buscava, tanto quanto buscava a Muiraquitã, né? Estava sempre nessa dubiedade. Vai se passando a história, e aí ele vai passando por várias aventuras, tentativas de recuperar a pedra, e com essas aventuras se mostra a vasta cultura do Brasil também, como no momento em que ele se disfarça de francesa para seduzir lá o gigante, né? E aí o gigante, meio que seduzido, quase perde a pedra, mas não acontece isso, tipo... E é uma cena bem engraçada, parece, sei lá, uma cena desses filmes de comédia que vocês veem, que o cara vai se vestir de mulher para seduzir o outro, para tentar enganar, ludibriar o inimigo para fazer alguma coisa. Outra situação também é quando ele vai ao terreiro pedir para Exu dar uma surra no Piaimã. E o Exu, enquanto espírito, dá, né? Aí tem toda a cena do terreiro, vários arquétipos de brasileiros ali dentro do terreiro também, o político, os jogadores, as pessoas ricas, todo mundo em busca de algum favor dentro do terreiro. E aí mostra muito essa questão do sincretismo brasileiro, né? O brasileiro oficialmente é cristão, mas tem muito desse traço do candomblé. No livro ele vai chamar macumba. Não, e tem na página 57, ó, não pouco vos surpreenderá por certo o endereço e a literatura desta missiva. Cumpre-nos, entretanto, iniciar estas linhas de saudades e muito amor com desagradável nova. E bem verdade que na boa cidade de São Paulo, a maior do universo, no dizer de seus prolixos habitantes, não sois conhecidas por Icamiabas, que eram as pessoas que Macunaíma, nesse momento, estava mandando uma carta, voz espúria, senão que pelo apelativo de Amazonas. Ele manda uma carta para as Amazonas e manda uma carta no português, na norma padrão da língua. E parece ser um certo deboche à escola literária anterior, que é o parnasianismo. O parnasianismo prezava muito pelo português culto, aquela forma lusitana. E aí chega um momento em que Macunaíma, o livro todo, ele é mostrado numa língua portuguesa que é muito mais próxima da nossa fala corriqueira, ou seja, não está tão preocupado com a gramática padrão da língua, o texto inteiro, né? Mas nesse momento da carta, não. Ele vai contando tudo que ele vê em São Paulo, os choques culturais, o modo como ele vê a vida, e ao mesmo tempo está lá escrito no português como se defendia como defendia os conservadores naquele tempo, né? Passando, ó, quando ele sai em busca de Venceslau Pietra para recuperar Muiraquitã, acontece o seguinte: ele adoece, ele morre 2 vezes e revive. Ele foi enganado por um vendedor que chega lá e oferece um gambá que cagava dinheiro. Isso é mentira, né? Vocês viram também essa história no Alto da Compadecida, o gato que descome dinheiro. Acontece a mesma coisa no Macunaíma. Ele trai o irmão brincando com a sua cunhada Suzy, ou seja, ele não tem muito essa como é que eu posso dizer? Essa aptidão moral de respeitar um casamento, por exemplo. Ele está lá doido para pegar a cunhada e aí dá um jeito de ludibriar o irmão fica furioso com ele, e são casos de família, né? Na 8, Venceslau tinha ido para a Europa e Macunaíma, em alguns momentos, ele quer ir à Europa para ir buscar Venceslau, e a pedra que está com Venceslau ainda, né, o gigante Piaimã,
E aí, quando o Venceslau volta da Europa, Macunaíma, enfim, consegue matar o vilão e recupera essa pedra, a Muiraquitã. E como é que ele mata Venceslau? Venceslau era acostumado a torturar as pessoas e devorar. Aí chega um momento em que Venceslau quer aprontar uma com Macunaíma e aquele jogo que parece mais do Chapolin Colorado. Não, vai você primeiro. Senta aí nesse galho. Não, vai você primeiro. E aí, quando o Piaimã é enganado com Macunaíma, acaba virando molho de macarronada, porque quando ele está sentado em um galho de árvore, ele cai e cai dentro da armadilha que tinha sido feito naquele momento para Macunaíma, né? Vê que coisa louca. E o Venceslau acaba morrendo enganado. Macunaíma continua com o seu mau caratismo e fica só, mesmo após ter recuperado a Muiraquitã. Ele volta para a terra natal, né? E aí, um dos momentos é esse, tipo, o irmão dele acha uma cabaça de peixe e essa cabaça é mágica, tipo, traz todos os pescados e para eles isso é muito importante, né, a alimentação. E aí Macunaíma vai, rouba a cabaça de peixe, que já tinha sido roubada também, viu, gente? O irmão dele não acha essa cabaça de peixe, ele rouba, na verdade. E aí ele rouba do próprio ladrão, né? E acaba perdendo. E por perder, acaba tirando o provimento da família. Aí o irmão encontra outra vez uma violinha feiticeira para caça, né? Em vez de pesca, agora é caça. E o que é que acontece? Macunaíma faz a mesma presepada. Macunaíma, cheio de presepada, acaba trazendo atraso para o lugar onde ele morava, né? Enfim, ele acaba sozinho e em um momento, né, quando ele vai brincar com alguma divindade, ele acaba perdendo a Muiraquitã, ela é comida, ele acaba sendo comido pelas piranhas, e aí a Muiraquitã vai junto, e quando ele tenta recuperar a Muiraquitã, ele não consegue. Está na barriga de algum peixe. Esse é o trecho aqui, ó. As piranhas tinham comido também o berço dele e a Muiraquitã. E ele ficou feito louco. Tipo, nesse momento aqui, né? E aí, a partir do momento que ele não consegue mais a Muiraquitã, os irmãos não estão mais com ele, ele está lá só, ele não achou mais graça nessa terra. Capei, que é a figura da lua, né, bem nova, relumeava lá na Gupiara do céu, Macunaíma cismou, ainda meio indeciso, sem saber se morar no céu ou na ilha de Marajó. E no meio dessa decisão, ele acaba se tornando a ursa maior. Ele morre e ele se encanta, ele vira uma estrela também, assim como se a mãe do mato, né? E quem é que conta essa história toda? É um papagaio que sabia a história de cor salteado, acaba contando para o narrador, e a voz desse narrador é obtida através do papagaio. E aí está a mítica do Macunaíma, beleza? A gente fica com o vídeo por aqui. Espero que ajude na prova, espero que ajude vocês a entenderem essa história. Até o próximo vídeo.